Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 1, setembro de 1858, Número 9. Propagação do Espiritismo. Passa-se um fenômeno notável com a propagação do Espiritismo, ressuscitado das crenças antigas. Há apenas alguns anos, não fez sua aparição entre nós à sombra dos mistérios, como outrora, mas em plena luz e à vista de todo o mundo. Para uns, foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se descartava como um brinquedo, a fim de se tomar outro. Para muitos, não encontrou senão a indiferença. Para o maior número, a incredulidade, malgrado a opinião de filósofos cujos nomes, a cada instante, invocamos como autoridade. Isso nada tem de surpreendente. O próprio Jesus convenceu por seus milagres todo o povo judeu? Sua bondade e a sublimidade de sua doutrina fizeram com que conquistasse graça perante os juízes? Não foi tratado, ao contrário, de velhaco e impostor? E, se lhe não aplicaram o epíteto de charlatão, foi porque então não se conhecia esse termo de nossa civilização moderna. Entretanto, os homens sérios perceberam, nos fenômenos que ocorrem em nossos dias, algo mais que um simples objeto de frivolidade. Estudaram, aprofundaram-no com olhos de observador consciencioso, nele encontrando a chave de uma multidão de mistérios até então incompreendidos. Para eles, isso foi um facho de luz, daí surgindo toda uma doutrina, toda uma filosofia e, podemos até mesmo dizer, toda uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou a opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco à unidade de princípio. Apesar da oposição interesseira de alguns, sistemática entre os que imaginam que a luz não pode emanar senão de suas cabeças, encontra essa doutrina numerosos aderentes, porque esclarece o homem sobre seus verdadeiros interesses, presentes e futuros, respondendo à sua aspiração com vistas ao futuro, tornado, de alguma sorte, palpável. Enfim, porque satisfaz simultaneamente a razão e as suas esperanças, dissipando dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade. Ora, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas. Não é mais possível a dúvida no tocante à divindade, à existência da alma, sua individualidade, sua imortalidade. Seu futuro se nos apresenta como a luz do dia, e sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende da nossa vontade e dos esforços que fizermos na direção do bem. Enquanto não viram no Espiritismo senão fenômenos materiais, só se interessaram por ele como espetáculo, porque se dirigia aos olhos. Porém, desde o momento em que se elevou à categoria de ciência moral, foi levado a sério, porque falava ao coração e à inteligência, e todos encontraram nele a solução do que procuravam vagamente em si mesmos. Uma confiança fundada na evidência substituiu a incerteza pungente. Do ponto de vista tão elevado em que nos coloca, as coisas terrenas parecem tão pequenas e tão mesquinhas que as vicissitudes deste mundo não são mais que incidentes passageiros que se suporta com paciência e resignação. A vida corporal não passa de uma breve parada na vida da alma. Para nos servirmos de uma expressão de nosso sábio e espirituoso confrade, Sr. Jobard, não é mais que um albergue ordinário onde não vale a pena desfazer as malas. Com a doutrina espírita, tudo está definido, tudo está claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica. E os que se aprofundaram em sua essência encontram nela uma satisfação interior, a qual não mais desejam renunciar. Eis porque, em tão pouco tempo, encontrou tantas simpatias, de modo algum recrutadas no círculo limitado de uma localidade, mas no mundo inteiro. Se os fatos não estivessem aí para o provar, nós os julgaríamos pela nossa revista, que tem apenas alguns meses de existência, e cujos assinantes, não, se contando embora aos milhares, estão disseminados por todos os pontos do globo.
Além dos de Paris e dos departamentos, nós os possuímos na Inglaterra, Escócia, Holanda, Bélgica e Prússia. Em São Petersburgo, Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, Madrid e Xangai. Na China e na Batávia. Em Cayena, no México e no Canadá. Nos Estados Unidos, etc. Não o afirmamos como bravata, mas como um fato característico. Para que um jornal recém-fundado e tão especializado, desde agora, seja solicitado por países tão diversos e tão afastados, é preciso que o assunto nele tratado encontre partidários no mundo inteiro, pois, do contrário, não o fariam vir de tão longe por simples curiosidade, fosse ainda da lavra do melhor escritor. É, pois, o assunto que interessa e não o seu obscuro redator. Aos olhos dos leitores, portanto, o seu objetivo é sério. Torna-se, assim, evidente que o Espiritismo tem raízes em todas as partes do mundo. E, sob esse ponto de vista, 20 assinantes, espalhados em 20 países diferentes, provariam mais do que 100 concentrados numa única localidade, porque não se poderia supô-lo senão como obra de uma confraria. Maneira por que se vem propagando o Espiritismo até agora não merece uma atenção menos cuidadosa. Se a imprensa houvesse feito retumbar a voz em seu favor, se o pudesse enaltecer, se, em suma, o mundo lhe tivesse dado atenção, poder-se-ia dizer que se havia propagado como todas as coisas que dão margem a uma reputação factícia, da qual se deseja experimentar, mesmo que seja por curiosidade. Mas nada disso ocorreu. Em geral, a imprensa não lhe prestou nenhum apoio voluntário. Pelo contrário, quando não o desdenhou, em raros intervalos a ele se referiu, somente para o levar ao ridículo e para despachar seus adeptos aos manicômios, coisa pouco estimulante. Para os que tivessem a veleidade de iniciar-se na doutrina, apenas o próprio Sr. Home mereceu as honras de algumas referências algo mais sérias, ao passo que os acontecimentos mais vulgares nela encontram grande espaço. Aliás, pela linguagem dos adversários, vê-se facilmente que falam do Espiritismo como os cegos falariam das cores, isto é, sem conhecimento de causa, sem exame sério e aprofundado, e unicamente baseados numa primeira impressão. Dessa forma, seus argumentos se limitam à negação pura e simples, já que não podemos promover a categoria de argumentos às expressões xistosas que empregam. Por mais espirituosos que sejam, os gracejos não representam razões. Entretanto, não se deve acusar de indiferença ou de má vontade todo o pessoal da imprensa. Em termos individuais, nela o Espiritismo encontra partidários sinceros, e conhecemos diversos entre os mais destacados homens de letras. Por que, então, mantêm-se silenciosos? É que, ao lado da questão da crença, há também a da personalidade, muito poderosa neste século. Neles, como em muitos outros, a crença é concentrada e não expansiva. Além disso, obrigam-se a responder pelos erros de seus jornais, receando perder os assinantes caso levantem com destemor uma bandeira cuja coloração possa desagradar a alguns deles. Perdurará esse estado de coisas? Não. Logo, o Espiritismo será como o magnetismo, do qual só se falava outrora em voz baixa, e que hoje não se teme mais confessar. Por mais bela e justa que seja, nenhuma ideia nova se implanta instantaneamente no espírito das massas. E aquela que não encontrasse oposição seria um fenômeno absolutamente insólito. Por que faria o Espiritismo exceção à regra comum? Às ideias, como aos frutos, é preciso tempo para amadurecer, mas a leviandade humana faz com que sejam julgadas antes da maturidade, ou sem que tenhamos o trabalho de sondar-lhes as qualidades íntimas. Isso nos faz lembrar a espirituosa fábula de A Macaquinha, o Macaco e a Noz. Como se sabe, essa pequena macaca colhe uma noz com a casca ainda verde, morde-a, faz caretas, joga fora e se admira de gostarem de uma coisa tão amarga. Mas um velho macaco, menos superficial e, com certeza, profundo pensador da sua espécie, apanha a noz do chão, quebra-lhe a casca, come-a e a considera deliciosa.
decorrendo daí uma bela moral dirigida aos que julgam as coisas novas tão somente pelo seu aspecto exterior. O Espiritismo teve, pois, de caminhar sem o concurso de qualquer apoio estranho. E eis que, em 5 ou 6 anos, tem se vulgarizado com tamanha rapidez que toca as raias do prodígio. Onde terá adquirido essa força, senão em si mesmo? Em seu princípio é preciso, pois, tenha ele algo de muito poderoso, para ser assim propagado sem os meios superexcitantes da publicidade. É que, como havíamos dito acima, quem quer que se dê ao trabalho de aprofundá-lo, nele encontrará o que procurava, aquilo que sua razão lhe fazia entrever, uma verdade consoladora, aurindo finalmente a esperança de uma verdadeira satisfação. Dessa forma, as convicções adquiridas são sérias e duráveis. Não se trata dessas opiniões levianas, que um sopro faz nascer e que outro as destrói. Ultimamente alguém nos dizia: encontro no Espiritismo uma esperança tão suave, nele aurindo tão gratas e doces consolações, que qualquer pensamento contrário tornar-me-ia bastante infeliz, sentindo que meu melhor amigo se tornaria odioso, caso tentasse demover-me dessa crença. Quando uma ideia não tem raízes, pode lançar um brilho passageiro, semelhante a essas flores que fazemos desenvolver a força, mas que, em breve, por falta de sustento, morrem e delas não mais se fala. Ao contrário, as que têm uma base séria crescem e persistem, terminando por identificar-se de tal modo com os nossos hábitos, que mais tarde nos admiramos de um dia havermos passado sem elas. Se o Espiritismo não foi secundado pela imprensa europeia, dirão que o mesmo não ocorreu na América. Até certo ponto isso é verdade. Na América, como aliás em todos os lugares, existe uma imprensa geral e uma imprensa especial. A primeira, por certo, ocupou-se muito mais do Espiritismo do que entre nós, embora menos do que se pensa. Ela também tem os seus órgãos hostis. Somente nos Estados Unidos conta a imprensa especial com 18 jornais espíritas, dos quais 10 hebdomadários e vários de grande formato. A esse respeito, vê-se que estamos ainda bastante atrasados. Mas, lá como aqui, os jornais especiais se destinam a pessoas especiais. É evidente que uma gazeta médica, por exemplo, não deverá ser pesquisada pelos arquitetos nem pelos homens da lei. Da mesma forma, um jornal espírita, com poucas exceções, não será lido senão pelos partidários do espiritismo. O grande número de jornais americanos que tratam dessa matéria prova a expressiva quantidade de leitores que têm a alimentar. Muito fizeram, sem dúvida, mas, em geral, sua influência é puramente local. São, na maioria, desconhecidos do público europeu, e os nossos jornais muito raramente transcrevem alguns artigos seus. Dizendo que o Espiritismo propagou-se sem o apoio da imprensa, queríamos nos referir à imprensa geral, que se dirige a todos. Aquela cuja voz impressiona diariamente milhões de ouvidos, que penetra nos mais obscuros recantos. Aquela que permite ao anacoreta, na solidão do deserto, estar tão perfeitamente a par do que se passa no mundo quanto os habitantes das cidades. Enfim, da que semeia ideias amancheias. Que jornal espírita pode vangloriar-se de fazer ressoar os ecos do mundo? Fala às pessoas que têm convicção. Não atrai a atenção dos indiferentes. Falamos, pois, a verdade, quando dizemos que o Espiritismo foi entregue às próprias forças. Se, por si mesmo, já deu tão grandes passos, que será quando dispuser da poderosa alavanca da grande publicidade? Enquanto aguarda esse momento, vai plantando balizas por toda parte. Seus ramos acharão pontos de apoio em todos os lugares, e finalmente em toda parte encontrará vozes cuja autoridade imporá silêncio aos detratores. A qualidade dos adeptos do Espiritismo merece uma atenção particular. São recrutados nas camadas inferiores da sociedade, entre pessoas iletradas? Não. Estes pouco ou nada se preocupam. Talvez apenas tenham ouvido falar do Espiritismo. As próprias mesas girantes neles encontraram poucos adeptos. Até o momento, os seus prosélitos pertencem às primeiras fileiras da sociedade.
entre pessoas esclarecidas, homens de saber e de raciocínio. E, coisa notável, os médicos que durante muito tempo promoveram uma guerra encarniçada ao magnetismo aderem sem dificuldade a essa doutrina. Entre nossos assinantes contamos com um grande número deles, tanto na França quanto no estrangeiro, como os há também em grande maioria entre homens superiores sob todos os aspectos, notabilidades científicas e literárias, altos dignitários, funcionários públicos, oficiais generais, negociantes, eclesiásticos, magistrados e outros. Todos, gente bastante séria para tomar como passatempo um jornal que, como o nosso, não prima por ser divertido e, principalmente se acreditarem nele, não encontrar senão fantasias. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é uma prova menos evidente dessa verdade, pela escolha das pessoas que reúne. Suas sessões são acompanhadas com interesse constante, uma atenção religiosa e, podemos dizer, até mesmo com avidez. Entretanto, só se ocupa de estudos graves, sérios, frequentemente abstratos, e não de experiências destinadas a excitar a curiosidade. Falamos do que se passa sob os nossos olhos, não podendo, sob esse ponto de vista, dizer o mesmo de todos os centros que se ocupam do espiritismo. Porquanto, quase por toda parte, como haviam anunciado os espíritos, o período de curiosidade alcança o seu declínio. Esses fenômenos nos fazem penetrar numa ordem de coisas tão grande, tão sublime, que, ao lado dessas graves questões, um móvel que gira ou que dá pancadas é um brinquedo de criança e o ABC da ciência. Sabemos, aliás, a que nos atermos agora, no que concerne à qualidade dos espíritos batedores e, em geral, dos que produzem efeitos materiais. Foram muito apropriadamente nomeados de saltimbancos do mundo espírita. Eis porque nos ligamos menos a eles do que aos que nos podem esclarecer. Podemos distinguir, na propagação do espiritismo, 4 fases ou períodos distintos. Primeiro, o da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. Segundo, o da observação, no qual entramos e que podemos chamar também de período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade de doutrina e constituindo-se em ciência. Virão em seguida. Terceiro, o período de admissão, no qual o espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. Quarto, o período da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas, para a felicidade geral. Assim, de um lado, eis uma crença que, por si mesma, espalha-se pelo mundo inteiro, a pouco e pouco e sem os meios usuais de propaganda forçada. Por outro lado, essa mesma crença finca raízes não nos estratos inferiores da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida. Não haveria, nesse duplo fato, algo de muito característico e que devia fazer refletir todos quantos ainda consideram o espiritismo um sonho vazio, ao contrário de muitas outras ideias que vêm de baixo, informes ou desnaturadas, não penetrando senão com dificuldade nas camadas superiores, onde se depuram. O espiritismo parte de cima e só chegará às massas desembaraçado das ideias, falsas, inseparáveis das coisas novas. É preciso convir, entretanto, que, entre muitos adeptos, existe somente uma crença latente. O temor do ridículo entre uns e noutros o receio de melindrar certas susceptibilidades os impedem de proclamar em alto e bom som as suas opiniões. Isso é, sem dúvida, pueril. Entretanto, nós os compreendemos perfeitamente. Não se pode pedir a certos homens aquilo que a natureza não lhes deu. A coragem de desafiar o "que dirão disso?". Porém, quando o espiritismo estiver em todas as bocas, e esse tempo não está longe, tal coragem virá aos mais tímidos.
Sob esse aspecto, uma mudança notável já vem se operando desde algum tempo. Fala-se dele mais abertamente. Já se arriscam, e isso faz abrir os olhos dos próprios antagonistas, que se interrogam se é prudente, no interesse de sua própria reputação, combater uma crença que, por bem ou por mal, infiltra-se por toda parte e encontra apoio no ápice da sociedade. Assim, o epíteto de loucos, tão largamente prodigalizado aos adeptos, começa a tornar-se ridículo. Um lugar comum que se torna trivial, pois, em breve, os loucos serão mais numerosos que as pessoas sensatas, havendo mais de um crítico que já se colocou do seu lado. Finalmente, é o cumprimento do que anunciaram os espíritos ao dizerem: os maiores adversários do espiritismo tornar-se-ão seus mais ardorosos partidários e propagandistas. Platão, doutrina da escolha das provas. Através dos curiosos documentos célticos que publicamos em nosso número de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas, segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, percorrendo os diversos graus de nossa escala espírita. Todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras a havia aurido entre os indianos e os egípcios. Não é, pois, de admirar que Platão, Sócrates e outros mais partilhassem uma opinião admitida pelos ilustres filósofos daquele tempo. Mas o que talvez seja ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritos. Doutrina que pressupõe a reencarnação, sem a qual não haveria nenhuma razão de ser. Não discutiremos hoje essa teoria, que estava tão longe de nosso pensamento quando os espíritos nola revelaram, que nos surpreendeu estranhamente, porque, hoje confessamos humildemente, o que Platão escrevera sobre esse assunto especial nos era então completamente desconhecido. Nova evidência, entre tantas outras, de que as comunicações que nos foram dadas não refletem absolutamente a nossa opinião pessoal. Quanto à de Platão, apenas constatamos a ideia principal, cabendo facilmente a cada um a forma sob a qual é apresentada, e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes, possa ter com a nossa teoria atual. Em sua alegoria do fuso da necessidade, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco, atribuindo ao primeiro o discurso seguinte sobre as revelações do armênio personagem fictício, segundo toda probabilidade, embora alguns o tomem por Zoroastro. Compreende-se facilmente que esse relato nada mais é do que um quadro imaginado para desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha de tais existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes dessa escolha, muitas vezes imprudente. Proposições encontradas todas em O Livro dos Espíritos e que vêm confirmar os numerosos fatos citados nesta revista. O relato, que vos quero trazer à memória, diz Sócrates a Glauco, é o de um homem de coração. O armênio, originário da Panfilha. Ele tinha sido morto numa batalha. 10 dias mais tarde, como levassem os cadáveres já desfigurados dos que com ele haviam tombado, o seu foi encontrado são e intacto. Transportaram-no para sua casa, a fim de fazer os funerais e, no segundo dia, quando foi posto sobre a fogueira, reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Tão logo sua alma havia saído do corpo, viu-se a caminho com uma porção de outras almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viam, na terra, 2 aberturas vizinhas uma da outra, e 2 outras no céu, correspondentes àquelas. Entre essas 2 regiões estavam assentados os juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, ordenavam aos justos tomarem lugar à direita, por uma das aberturas do céu, após lhes haver fixado no peito um letreiro contendo o julgamento pronunciado em seu favor. E ordenando aos maus que tomassem o caminho da esquerda, localizado nos abismos, levando às costas um letreiro semelhante, onde estavam relacionadas todas as suas ações. Quando chegou sua vez de apresentar-se, os juízes declararam que deveria levar aos homens a notícia do
que se passava nesse outro mundo, ordenando-lhe que ouvisse e observasse tudo quanto a ele se referisse. A princípio, viu desaparecerem as almas que haviam sido julgadas, umas subindo para o céu, outras descendo à terra, através de 2 aberturas que se correspondiam, enquanto pela segunda abertura da terra via saírem almas cobertas de poeira e imundície. Ao mesmo tempo, desciam almas puras e sem mácula pela outra porta do céu. Todas pareciam vir de uma longa viagem e se demoravam prazerosamente numa campina, qual se fora um local de reunião. As que se conheciam saudavam-se mutuamente e pediam notícias do que se passava nos lugares de onde vinham, o céu e a terra. Aqui, entre gemidos e lágrimas, era lembrado tudo quanto haviam sofrido ou visto sofrer quando estagiavam na terra. Ali, contavam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas. Seria demasiado longo seguir todo o discurso do Armênio, mas eis, em suma, o que dizia. Cada uma das almas suportava 10 vezes a pena das injustiças que havia cometido na terra. A duração de cada punição era de 100 anos, duração natural da vida humana, a fim de que o castigo fosse sempre decuplicado para cada crime. Assim, os que fizeram perecer os seus semelhantes em grande quantidade, atraiçoaram cidades ou exércitos, reduziram seus concidadãos à escravidão, ou cometeram outras malvadezas, eram atormentados ao décuplo para cada um desses crimes. Os que, ao contrário, só espalharam o bem em torno de si e foram justos, e virtuosos recebiam na mesma proporção a recompensa de suas boas ações. O que dizia das crianças, que a morte leva pouco depois do nascimento, merece menores comentários, mas assegurava que ao ímpio, ao filho desnaturado e ao homicida estavam reservados os mais cruéis sofrimentos, enquanto ao homem religioso e ao bom filho as felicidades mais abundantes. Estava presente quando uma alma perguntara a outra onde estava o grande Ardieu. Esse Ardieu havia sido tirano numa cidade da Panfilha 1000 anos antes. Tinha matado seu velho pai, o irmão mais velho, e cometido, ao que se dizia, vários outros crimes hediondos. Ele não vem, nem virá jamais aqui, respondeu a alma. E a esse respeito, todos fomos testemunhas de um espetáculo horroroso. Quando estávamos prestes a sair do abismo, após haver cumprido nossas penas, vimos Ardieu e vários outros, cuja maioria era formada de tiranos como ele, ou de seres que, em situação particular, tinham cometido grandes crimes. Em vão, esforçavam-se por subir. Todas as vezes que esses culpados, cujos crimes não tinham remédio, ou não haviam sido suficientemente expiados, tentavam sair, o abismo os repelia, bramindo. Então, personagens detestáveis, de corpos inflamados, que lá se encontravam, acorriam a esses bramidos. Primeiramente levaram à força alguns desses criminosos. Quanto a Ardieu e os outros, ataram-lhes os pés, as mãos, a cabeça, e lançando-os por terra e os maltratando violentamente à custa de pancadas, os arrastaram para fora da estrada, através de sarças sangrentas, repetindo as sombras, à medida que passavam algumas delas: eis os tiranos e os homicidas. Nós os arrastamos para lançá-los no Tártaro. Essa alma acrescentava que, entre tantos casos terríveis, nada lhe causava mais pavor que o bramido do abismo, sendo para elas uma suprema alegria poderem sair em silêncio. Tais eram aproximadamente os julgamentos das almas, seus castigos e suas recompensas. Após 7 dias de repouso nessa campina, as almas tiveram que partir no 8º, pondo-se a caminho. Ao cabo de 4 dias de viagem, perceberam do alto, em toda a superfície do céu e da terra, uma luz imensa, aprumada como uma coluna e semelhante ao quartzo irisado, porém mais brilhante e mais pura. Um só dia foi suficiente para alcançá-la e, então, viram, mais ou menos no meio dessa muralha, a extremidade das cadeias que se ligam aos céus. Isso que o sustenta é o envoltório da nau do mundo. É o vasto cinturão que o circunda.
No topo estava suspenso o fuso da necessidade, em torno do qual se formavam todas as circunferências. Em torno do fuso e a distâncias iguais, sentavam-se em tronos as 3 parcas, filhas da necessidade, Laqueses. Cloto e Atropos, vestidas de branco e coroadas com uma pequena faixa. Cantavam, associando-se ao concerto das sereias. Lacheses, o passado. Cloto, o presente. E Atropos, o futuro. Com a mão direita, Cloto tocava, vez por outra, o exterior do fuso, cabendo a Atropos com a mão esquerda imprimir movimentos aos círculos interiores, enquanto, alternadamente, ora com uma mão, ora com a outra, Laqueses tocava no fuso e numa espécie de balança interior. Tão logo chegavam, as almas tinham que se apresentar a Laqueses. Em primeiro lugar, um hierofante as colocava ordenadamente em fila. Depois, tomando do colo de Laqueses as sortes ou números em que cada alma devia ser chamada, bem como as diversas condições humanas oferecidas à sua escolha, subia a um estrado e falava assim: Eis o que disse a Virgem Laqueses, filha da necessidade. Almas passageiras, ireis iniciar uma nova carreira e renascer na condição mortal. Não se vos assinalará o gênio, vós mesmas o escolhereis. Escolherá aquela que a sorte chamar em primeiro lugar, e essa escolha será irrevogável. A virtude não pertence a ninguém. Alia-se àquele que a dignifica e abandona quem a despreza. Cada um é responsável pela escolha que faz. Deus é inocente. A estas palavras, ele espalhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía à frente, exceto o armênio, a quem isso não era permitido. Em seguida, o hierofante desvendou-lhes todos os gêneros de vida, em maior número do que as almas ali reunidas. A variedade era infinita. Encontravam-se, ao mesmo tempo, todas as condições humanas. Assim como a dos animais, havia tiranias. Umas duravam até a morte, enquanto outras, interrompidas bruscamente, acabavam na pobreza, no exílio e no abandono. A ilustração mostrava-se sob diversas faces. Podia-se escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza. De raça, estados completamente obscuros em todos os sentidos, ou intermediários, misturas de riqueza e de pobreza, de saúde e de doença, eram oferecidos à escolha. Havia também condições de mulher que apresentavam a mesma variedade. Está, evidentemente, aí, meu caro Glauco, a prova que é temida pela humanidade. Que cada um de nós possa refletir, deixando todos os estudos vãos, para se entregar à ciência que faz a fortuna do homem. Procuremos um mestre que nos ensine a discernir entre o bom e o mau destino, e a escolher todo o bem que o céu nos proporciona. Examinemos com ele que situações humanas, separadas ou reunidas, conduzem às boas ações. Se a beleza, por exemplo, unida à pobreza ou à riqueza, ou à tal disposição da alma, deve produzir a virtude ou o vício. Qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum? A vida privada ou pública? A força ou a fraqueza? A instrução ou a ignorância? Enfim, tudo o que o homem recebe da natureza e tudo quanto contém em si mesmo. Esclarecidos pela consciência, decidamos qual destino nossa alma deve preferir. Sim, o pior dos destinos seria o que a tornasse injusta, e o melhor, aquele que incessantemente a conduzirá à virtude. Tudo o mais, nada significa para nós. Iríamos esquecer que não há escolha mais salutar após a morte do que durante a vida? Que esse dogma sagrado se identifique para sempre com nossa alma, a fim de não se deixar fascinar na terra pelas riquezas, nem por outros males dessa natureza, e que, lançando-se com avidez sobre a condição do tirano, ou qualquer outro semelhante, não se exponha a cometer um grande número de males sem remédio e a sofrer outros ainda maiores. Segundo o relato de nosso mensageiro, o hierofante havia dito: aquele que escolher por último, contanto que o faça com discernimento e que seja coerente em sua conduta,
será prometida uma vida feliz. O que escolher em primeiro lugar, guarde-se de ser muito confiado, e que o último não se desespere. Então, aquele que a sorte distinguiu em primeiro lugar, avançou apressadamente e escolheu a mais importante tirania. Levado por sua imprudência e por sua avidez, e sem olhar bastante para o que estava fazendo, não percebeu a fatalidade ligada ao objeto da escolha, que faria com que um dia comesse a carne de seus próprios filhos, além de muitos outros crimes terríveis. Mas, quando considerou a sorte que havia escolhido, gemeu, lamentou-se e, esquecendo as lições do hierofante, acabou acusando como responsáveis por seus males a fortuna, os gênios, tudo o mais, exceto a si mesmo. Esta alma era do número daquelas que vinham do céu. Tinha vivido precedentemente num estado bem governado e havia feito o bem mais pela força do hábito do que por filosofia. Eis porque, dentre as que caíam em semelhantes desenganos, as almas provenientes do céu não eram as menos numerosas, em virtude de não haverem sido provadas pelo sofrimento. Ao contrário, aquelas que, tendo passado pela morada subterrânea, haviam sofrido e visto sofrer, não escolhiam assim tão depressa. Daí, independentemente do acaso das posições a serem chamadas a escolher, resultava uma espécie de troca de bens e males para a maior parte das almas. Assim, um homem que, a cada renovação de sua vida na Terra, se aplicasse constantemente à sã filosofia e tivesse a felicidade de não ser contemplado com as últimas sortes, segundo esse relato, teria grande probabilidade não somente de ser feliz neste planeta, mas ainda em sua viagem deste para o outro mundo e, em seu retorno, de marchar pelo caminho unido do céu, e não mais pelos atalhos penosos do abismo subterrâneo. Acrescentou o armênio ser um espetáculo curioso ver de que maneira cada alma fazia sua escolha. Nada mais estranho e, ao mesmo tempo, mais digno de compaixão e zombaria. Na maioria das vezes, a escolha era feita conforme os hábitos da vida anterior. Tinha visto uma alma que outrora pertencera a Orfeu, escolher a alma de um cisne, por ódio às mulheres, que lhe haviam provocado a morte, não querendo dever seu nascimento a nenhuma delas. A alma de Tomires havia escolhido a condição de um rouxinol, e, reciprocamente, um cisne que, assim como ele, havia adotado a natureza do homem. Uma outra alma, a 20ª a ser chamada para escolher, tinha assumido a natureza de um leão. Era a de Ájax, filho de Telamon. Detestava a humanidade ao relembrar o julgamento que lhe havia arrebatado as armas de Aquiles. Depois dessa, veio a alma de Agamenon, cujas desgraças o tornavam também inimigo dos homens. Assumiu a posição de águia. A alma de Atalante, chamada a escolher na metade da cerimônia, havendo considerado as grandes homenagens prestadas aos atletas, não pôde resistir ao desejo de tornar-se atleta, Epeu, que construiu o cavalo de Troia. Tornou-se uma mulher laboriosa. A alma do bobo Teresita, uma das últimas a se apresentar, revestiu as formas de um macaco. A alma de Ulisses, a quem o acaso havia chamado por último, apresentou-se também para escolher. Como a recordação de seus longos reveses lhe houvesse tirado toda a ambição, por muito tempo procurou e penosamente descobriu, num recanto, a vida tranquila de um homem privado, que todas as outras almas haviam descartado. Ao percebê-lo, disse que não teria feito outra escolha, mesmo que tivesse sido a primeira alma a ser chamada. Os animais, sejam quais forem, passam, igualmente, uns pelos outros ou por corpos humanos. Os que foram maus tornam-se bestas ferozes, e os bons, animais domesticados. Depois que todas as almas fizeram a escolha de uma condição, aproximaram-se de Laqueses, segundo a ordem que haviam escolhido. A cada uma, deu parca o gênio que, fora preferido, a fim de lhe servir de guardião durante a vida e auxiliá-las no cumprimento de seu destino. Primeiro, esse gênio as conduzia a Cloto, que, com a mão e com um giro do fuso, confirmava o destino escolhido. Depois de haver tocado no fuso, o gênio a conduzia a Atropos,
que enrolava o fio para tornar irrevogável aquilo que havia sido fiado por Cloto. Em seguida, avançavam até o trono da necessidade, ao lado do qual a alma e seu gênio passavam juntos. Tão logo haviam todas passado, dirigiam-se para uma planície do Létis, o esquecimento, onde experimentavam um calor insuportável, visto aí não haver nem árvores nem plantas. Morrendo o dia, passaram a noite junto ao rio Amelis, ausência de pensamentos sérios, cujas águas todos eram obrigados a beber, embora nenhum vaso as pudesse conter, mas os imprudentes bebiam demais. Os que o faziam sem cessar perdiam completamente a memória. Em seguida, adormeciam. Mas, em torno de meia-noite, ouviu-se o ribombar de um trovão, acompanhado de tremor de terra. Logo, as almas se dispersaram aqui e ali, pelos diversos pontos de seu nascimento terrestre, semelhante a estrelas que, de repente, cintilassem no céu. Quanto a Er, havia sido impedido de beber da água do rio. Não sabia, entretanto, nem como sua alma se havia reunido novamente ao corpo. Contudo, pela manhã, abrindo os olhos de repente, percebeu que se deitara sobre a fogueira. Tal é o mito, caro Glauco, que a tradição conserva até hoje. Ele pode preservar-nos de nossa perda. Se dermos crédito a ele, passaremos felizmente o Létis e manteremos nossa alma purificada de toda a mácula. 1. Aviso de além-túmulo. O seguinte fato foi relatado pela Patry, de 15 de agosto de 1858. Terça-feira passada, cometi a imprudência de vos contar uma história emocionante. Deveria ter pensado que não existem histórias emocionantes. Há somente histórias bem contadas, de maneira que o mesmo fato narrado por duas pessoas diferentes pode fazer dormir um auditório ou provocar arrepios de terror. Como me entretive com meu companheiro de viagem, de Cherbourg a Paris, o Sr. B., de quem ouvi uma anedota maravilhosa. Se a tivesse estenografado, certamente teria a possibilidade de vos causar arrepios. Mas cometi a imprudência de confiar em minha memória detestável, o que lamento profundamente. Enfim, seja como for, eis a aventura, provando o seu desenlace que, hoje, 15 de agosto, incontestavelmente é um fato. O senhor diz, nome histórico ainda hoje levado em consideração, era oficial durante o diretório. Fosse por prazer ou por necessidade de serviço, dirigia-se à Itália. Em um de nossos departamentos centrais foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por encontrar abrigo numa espécie de barraca de aspecto suspeito, onde lhe ofereceram uma ceia de má qualidade e um catre no celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o senhor diz, comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Seu sono foi perturbado por terrível aparição. Viu um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente em direção ao seu grabato e deter-se à altura da cabeceira. Era um homem de cerca de 50 anos, cujos cabelos, grisalhos e embaraçados, estavam vermelhos de sangue. Apresentava o peito nu e a garganta, enrugada. Estava cortada e as feridas abertas. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando os olhos negros e profundos sobre o viajante adormecido. Depois, sua pálida figura se animou e suas pupilas brilharam como dois carvões ardentes, parecendo esforçar-se com muita dificuldade, e com uma voz surda e estremecida, pronunciou estas estranhas palavras: Conheço-te, és soldado como eu, e também como eu, homem de coração, incapaz de faltar com a palavra. Venho pedir-te um serviço, que outros já me prometeram, mas não cumpriram. Estou morto há 3 semanas. O dono desta casa, auxiliado pela mulher, surpreendeu-me durante o sono e cortou-me a garganta. Meu cadáver está escondido sob um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário. Vai, amanhã, procurar a autoridade do lugar, trazendo contigo 2 gendarmes e fazendo com que eu seja enterrado.
O dono da casa e sua mulher se trairão, e tu os entregarás à justiça. A Deus, conto com tua piedade. Não esqueças a rogativa de um antigo companheiro de armas. Despertando, o Senhor, de Ezer, recordou-se do sonho, apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, dissipando-se diante das primeiras claridades do dia. Como Atali disse: um sonho. Deverei me inquietar com um sonho? Ignorando o que se passava em seu coração e escutando apenas a voz da razão, afivelou a mala e continuou a viagem. No final do dia, chegando à sua nova etapa, parou para passar a noite num albergue. Mal, porém, havia fechado os olhos. O espectro apareceu-lhe uma segunda vez, triste e quase ameaçador. Surpreendo-me e me aflijo, disse o fantasma, de ver um homem como tu perjurar e faltar a seu dever. Esperava mais de tua lealdade. Meu corpo está sem sepultura. Vivem em paz meus assassinos. Amigo, minha vingança, encontra-se em tuas mãos. Em nome da honra, eu te intimo a que voltes atrás. O Senhor disse: passou o resto da noite em grande agitação. Rompido o dia, envergonhou-se de seu pavor e continuou a viagem. Ao cair da tarde, terceira parada e terceira aparição. Desta vez, o fantasma estava mais lívido e mais terrível. Um sorriso amargo percorria seus brancos lábios. Falou com voz rude: creio que te julguei mal. Teu coração, como o dos outros, parece insensível às súplicas dos infortunados. Venho invocar o teu auxílio pela última vez e fazer um apelo à tua generosidade. Retorna. Axis, vinga-me ou sê para sempre maldito. Dessa vez, o Senhor de Si decidiu retomar o caminho de volta até o albergue suspeito, onde havia passado a primeira de suas lúgubres noites. Dirigiu-se à residência do magistrado e pediu 2 gendarmes, à sua vista e a dos 2 policiais. Os assassinos empalideceram e confessaram o crime, como se força superior lhes houvesse arrancado essa confissão fatal. O processo foi instruído rapidamente, tendo eles sido condenados à morte. Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver foi encontrado sob um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário, foi sepultado em Terra Santa, e os sacerdotes oraram pelo repouso de sua alma. Havendo cumprido sua missão, o Senhor, de Si, apressou-se em deixar a região e correu para os Alpes, sem olhar para trás. A primeira vez que repousou numa cama, o fantasma ergueu-se novamente ante seus olhos, não mais o fazendo com ferocidade e irritação, porém mais suave e benevolentemente, dizendo-lhe: obrigado, obrigado, irmão. Quero agradecer o serviço que prestaste. Mostrar-me-ei a ti uma vez ainda, uma só. 2 horas antes da tua morte, virei avisar-te: adeus. O Senhor diz... Tinha, então, cerca de 30 anos. Durante igual período, nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas, no dia 14 de agosto de 1820, véspera da festa de Napoleão, o Senhor de S., que permanecia fiel ao Partido Bonapartista, tinha reunido num grande jantar uma vintena de antigos soldados do Império. A festa fora muito alegre, e o anfitrião, embora velho, estava bem conservado e com boa saúde. Encontravam-se no salão e tomavam café. O senhor, de Ezer, teve vontade de cheirar rapé e lembrou-se de que havia deixado a tabaqueira no quarto. Como tinha por hábito servir-se ele mesmo, deixou seus convivas por alguns instantes e subiu ao primeiro andar da casa, onde ficava o quarto. Não havia levado luz. Quando penetrou no longo corredor que dava acesso ao quarto, deteve-se subitamente e se viu forçado a apoiar-se na parede. Diante dele, na extremidade da galeria, deparou-se com o fantasma do homem assassinado que, não pronunciando qualquer palavra, nem fazendo gesto algum, desapareceu logo depois. Era o aviso prometido. Por ter bom ânimo, após um instante de desfalecimento, o Senhor diz, recobrou a coragem e o sangue frio. Marchou para o quarto, apanhou a tabaqueira e desceu para o salão.
Ao penetrar ali, não deixava transparecer qualquer sinal de emoção, misturando-se à conversação durante 1 hora e revelando todo o seu espírito e a mesma jovialidade habitual. À meia-noite, os convidados se retiraram. Sentou-se então, passando 3/4 de hora em recolhimento. Depois, havendo posto ordem em seus negócios, embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou seu quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro o estendeu morto, exatamente 2 horas após a aparição do fantasma. A bala que lhe despedaçou o crânio destinava-se ao seu criado, Henri Dodigier. Fazendo questão de cumprir a promessa que havia feito ao jornal, de narrar alguma coisa que emocionasse os leitores, teria o autor deste artigo áurido a história em sua fecunda imaginação, ou seria ela verdadeira? É o que não poderíamos garantir. Aliás, esse ponto não é o mais importante. Real ou fictício, o essencial é saber se o fato é possível. Pois bem, não hesitamos em dizer, sim, os avisos de além-túmulo são possíveis. E numerosos exemplos cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, aí estão para os atestar. Se, pois, a anedota do Sr. Henri Dodigier é apócrifa, muitas outras do mesmo gênero não o são. Diremos mesmo que esta nada oferece de extraordinário. A aparição ocorreu em sonho, circunstância muito comum, quando é notório que podem produzir-se à vista durante o estado de vigília. O aviso no instante da morte nada tem de insólito, mas os fatos desse gênero são muito mais raros, porque a providência, em sua sabedoria, nos oculta o momento fatal. Não é senão excepcionalmente que ele nos pode ser revelado, e por motivos que nos são desconhecidos. Eis um outro exemplo, mais recente, menos dramático, é verdade, mas cuja exatidão podemos garantir. O Sr. Watbled, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Boulogne, faleceu no dia 12 de julho passado, nas seguintes circunstâncias. Sua esposa, que havia perdido há 12 anos e cuja morte lhe causava constantes pesares, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas, nos primeiros dias de junho, dizendo-lhe: Deus apiedou-se de nossos sofrimentos e deseja que, em breve, estejamos reunidos. Acrescentou, ainda, que o dia 12 de julho seguinte era o dia marcado para essa reunião e que, em consequência, devia preparar-se para ela. Realmente, desde esse momento, operou-se nele uma mudança notável. Definhava-se dia a dia, logo tomando o leito e, sem qualquer esforço e sem sofrimento algum, no dia marcado, exalou o derradeiro suspiro, nos braços de seus amigos. Em si mesmo, o fato é incontestável. Os sépticos poderão apenas discutir a causa, que não deixarão de atribuir à imaginação. Sabe-se que semelhantes predições, feitas por ledores de buena dicha, foram seguidas de um desenlace fatal. Nesses casos, concebe-se que a imaginação, superexcitada pela ideia, possa fazer com que os órgãos experimentem uma alteração radical. Por mais de uma vez, o medo de morrer provocou a morte. Aqui, entretanto, as circunstâncias não são as mesmas. Os que se aprofundaram nos fenômenos do espiritismo podem perfeitamente dar-se conta do fato. Quanto aos sépticos, só tem um argumento: não creio, logo, isso não é possível. Interrogados a respeito, os espíritos responderam: Deus escolheu esse homem, que era de todos conhecido, a fim de que o acontecimento se espalhasse e provocasse reflexão. Os incrédulos incessantemente pedem provas. Deus lhes oferece, cada momento através dos fenômenos que surgem por toda parte. A eles, porém, aplicam-se estas palavras: têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não escutam. Os gritos da noite de São Bartolomeu. De Saint-Fou, em sua Histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, edição de 1778, cita a seguinte passagem, retirada de uma coletânea escrita pelo Marquês Christophe Juvenal de Guimes, Ursins, tenente-general do governo de Paris, lá pelos fins do ano de 1572.
e imprimida em 1601. No dia 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu havia ceado no Louvre, nas dependências da senhora Fieschi. O calor tinha sido grande durante todo o dia. Assentamo-nos sob uma pequena latada, às margens do rio Sena, para aspirar o ar fresco. De repente, ouvimos no ar um barulho horrível, de vozes tumultuosas e de gemidos, misturados a gritos de raiva e de furor. Ficamos imóveis, tomados de pavor, olhando-nos de instante em instante, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho tenha durado cerca de meia hora. Por certo, o rei Carlos IX também o ouviu. Ficou apavorado, não dormiu mais durante o resto da noite e, embora não comentasse o fato no dia seguinte, perceberam-lhe o ar sombrio, pensativo, alucinado. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, seguramente este é um deles, atestado por Henrique IV. Conforme Daubigné, no livro 1, capítulo 6, página 561, esse príncipe várias vezes nos contou entre seus familiares e cortesãos mais chegados, e tenho várias testemunhas vivas que jamais relataram o fato sem se sentirem ainda tomadas de pavor, que, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, viu uma grande quantidade de corvos empoleirar-se e crocitar sobre o pavilhão do Louvre. Que, nessa mesma noite, 2 horas após haver deitado, Carlos IX saltou de sua cama, fez se levantarem os que estavam em seu quarto e ordenou que verificassem o que por ali se passava, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes a gemer, em tudo semelhante ao que percebera na noite do massacre. Que todos esses gritos eram tão impressionantes, tão marcantes e de tal forma articulados, que Carlos IX, julgando que os inimigos dos Montmorency e de seus partidários os haviam surpreendido e os atacavam, enviou um destacamento de seus guardas para impedir esse novo massacre. Que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que o barulho que se ouvia permanecia no ar. Observação: o fato narrado por Sainte-Foy e Juvenal des Ursins tem muita analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon, relatado em nosso número do mês de janeiro. Com a diferença de que, nessa ocasião, um único espírito se manifestou durante 2 anos e meio, ao passo que, depois da noite de São Bartolomeu, uma quantidade inumerável de espíritos teria feito o ar retinir apenas por alguns instantes. Aliás, esses 2 fenômenos têm, evidentemente, o mesmo princípio que o dos demais fatos contemporâneos e da mesma natureza que já relatamos, deles não diferindo senão pelo detalhe da forma. Interrogados sobre a causa dessa manifestação, vários espíritos responderam que era uma punição de Deus, o que é fácil de compreender. Conversas familiares de além-túmulo e Senhora Schwabenhaus. Letargia estática. Segundo o Courrier des États-Unis, vários jornais relataram o fato que a seguir apresentamos e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Diz o Courrier des États-Unis que uma família alemã de Baltimore acaba de emocionar-se vivamente com um caso singular de morte aparente. A senhora Schwabenhaus, há longo tempo enferma, parecia ter exalado o derradeiro suspiro na noite de segunda para terça-feira. As pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas da morte. O corpo estava gelado e seus membros tornaram-se rígidos. Após ter prestado ao cadáver os últimos deveres e quando tudo na câmara mortuária estava pronto para o enterro, os assistentes foram repousar. Esgotado de fadiga, o Sr. Schwabenhaus em breve os acompanhou. Estava mergulhado num sono agitado quando, cerca de 6 horas da manhã, a voz da esposa feriu-lhe o ouvido. A princípio julgou-se vítima de um sonho, mas o seu nome, repetido várias vezes, não mais lhe deixou qualquer dúvida, precipitando-se de imediato para o quarto da esposa. Aquela, que era tida por morta, estava sentada na cama, parecendo fruir de todas as faculdades e mais forte do que nunca, desde o início da doença. A senhora Schwabenhaus pediu água e depois desejou tomar chá e vinho.
Rogou ao marido que fizesse adormecer a criança que chorava num quarto vizinho, mas ele estava muito emocionado para isso e correu a despertar as demais pessoas de casa. Sorridente, a doente acolheu os amigos e domésticos que, trêmulos, aproximaram-se de seu leito. Não parecia surpreendida com o aparato funerário que lhe feria o olhar. Sei que me acreditáveis morta, disse. Entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo, minha alma transportou-se para as regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e, em poucos instantes, transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Em breve irei reunir-me a ela. Agora que experimentei as alegrias do céu, não mais queria viver na terra. Pedi ao anjo para, uma vez mais, vir abraçar meu marido e meus filhos, mas logo retornará para buscar-me. Às 8 horas, após se haver despedido com ternura do marido, dos filhos e de uma multidão de pessoas que a rodeavam. Dessa vez, a senhora Schwabenhaus expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos, de forma a não deixar subsistir nenhuma dúvida a esse respeito. Esta cena impressionou profundamente os habitantes de Baltimore. Havendo sido evocado no dia 27 de abril passado, numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito da senhora Schwabenhaus manteve a seguinte conversa. Pergunta: com vistas à nossa instrução, desejaríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a vossa morte. Consentiríeis em responder-lhes? Resposta: como não, logo agora que começo a vislumbrar as verdades eternas e sabedora da necessidade que igualmente sentis de também as conhecer. Pergunta: lembrais da circunstância particular que precedeu vossa morte? Resposta: sim, foi o momento mais feliz da minha existência na Terra. Pergunta: durante vossa morte aparente, ouvieis o que se passava à volta e percebieis os preparativos do funeral? Resposta: minha alma estava muito preocupada com a felicidade que se avizinhava. Observação: sabe-se, em geral, que os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. O fato a que nos referimos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, circunstância que explica por que foi desviada a atenção da paciente. Pergunta: tinheis a consciência de não estar morta? Resposta: sim, mas isso me era ainda mais penoso. Pergunta: poderíeis dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? Resposta: o sono natural é o repouso do corpo. O letárgico, a exaltação da alma. Pergunta: sofríeis durante a letargia? Resposta: não. Pergunta: como se operou vosso retorno à vida? Resposta: Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Pergunta: desejaríamos uma explicação mais material? Resposta: o que chamais de perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. Pergunta: como foi possível não vos terdes surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Resposta: eu sabia que devia morrer. Tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Pergunta: recobrando a consciência, ficaste satisfeita de retornar à vida? Resposta: sim, para consolar. Pergunta: onde estivestes durante o sono? Letárgico? Resposta: não posso descrever toda a felicidade que experimentava. A linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. Pergunta: ainda vos sentíeis na terra ou no espaço? Resposta: nos espaços. Pergunta: dissestes, quando voltastes a vós, que a filhinha que havíeis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Resposta: sim, é um espírito puro. Observação: nas respostas dessa mãe,
Tudo anuncia tratar-se de um espírito elevado. Nada há, pois, de espantoso que um espírito mais elevado ainda se tivesse unido ao seu por simpatia. Entretanto, não devemos tomar ao pé da letra a qualificação de espírito puro, que, por vezes, os espíritos se dão entre si. Por essa expressão devemos entender os espíritos de uma ordem mais elevada que, achando-se completamente desmaterializados e purificados, não mais estão sujeitos à reencarnação. São os anjos, que desfrutam a vida eterna. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficiente não compreendem ainda esse estado supremo. Podem, pois, empregar o termo espírito puro para designar uma superioridade relativa, mas não absoluta. Disso temos numerosos exemplos, querendo parecer-nos que a senhora Schwabenhaus encontra-se neste caso. Algumas vezes os espíritos zombeteiros também se atribuem a qualidade de espíritos puros, a fim de inspirarem mais confiança àqueles a quem desejam enganar, e que não têm suficiente perspicácia para o julgarem por sua linguagem, pela qual sempre se traem em razão de sua inferioridade. Pergunta: que idade tinha essa criança quando morreu? Resposta: 7 anos. Pergunta: como a reconhecestes? Resposta: os espíritos superiores se reconhecem mais depressa. Pergunta: vós a reconhecestes sob uma forma qualquer? Resposta: somente a vi como espírito. Pergunta: o que ela vos dizia? Resposta: vem, segue-me em direção ao eterno. Pergunta: vistes outros espíritos além do de vossa filha? Resposta: vi uma porção de outros espíritos, mas a voz de minha filha e a felicidade que pressentia eram minhas únicas preocupações. Pergunta: por ocasião de vosso retorno à vida, dissestes que em breve iríeis reencontrar a filha. Tinhais, pois, consciência de vossa morte próxima? Resposta: para mim era uma esperança feliz. Esperança feliz. Pergunta: como o sabíeis? Resposta: quem não sabe que é preciso morrer? Minha doença mo dizia bem. Pergunta: qual era a causa de vossa enfermidade? Resposta: os desgostos. Pergunta: que idade tinhais? Resposta: 48 anos. Pergunta: deixando a vida definitivamente, tivestes de imediato consciência clara e lúcida da nova situação? Resposta: tive-a no momento da letargia. Pergunta: experimentastes a perturbação que acompanha ordinariamente o retorno à vida espírita? Resposta: não. Estava deslumbrada, mas não perturbada. Observação: sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura, quanto mais se depurou o espírito durante a vida. O êxtase que precedeu a morte dessa mulher era, aliás, um primeiro desprendimento da alma de seus laços terrenos. Pergunta: desde que estáis morta, já revistes vossa filha? Resposta: frequentemente estou com ela. Pergunta: a ela estáis reunida por toda a eternidade? E resposta: não. Sei, porém, que depois de minhas últimas encarnações estarei no paraíso, onde habitam os espíritos puros. Pergunta: então, vossas provas não terminaram? Resposta: não. Mas, doravante, serão mais felizes. Não, me deixam senão esperar, e a esperança já é quase a felicidade. Pergunta: vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Resposta: sim, em muitos outros. Pergunta: sob que forma vos encontrais entre nós? Resposta: sob minha derradeira forma de mulher. Pergunta: percebei-nos tão distintamente como o faríeis quando viva? Resposta: sim. Pergunta: desde que estais aqui sob a forma que tinhais na terra, é pelos olhos que nos vedes? Resposta: claro que não. O espírito não tem olhos.
encontro-me sob minha última forma, tão somente para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Pergunta: podeis ler os nossos pensamentos? Resposta: sim, posso. Lerei caso eles sejam bons. Agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dar. Pela sabedoria das vossas respostas, reconhecemos que sois um espírito elevado e esperamos que possais fruir a felicidade que mereceis. Resposta: sinto-me feliz em contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria, quando podemos auxiliar o progresso, como o faço agora. Os talismãs, Toto medalha cabalística. O Sr. M. havia comprado em segunda mão uma medalha que lhe pareceu notável por sua singularidade. Era do tamanho de um escudo de 6 libras. Tinha o aspecto da prata, embora um pouco acinzentada. Sobre ambas as faces estão gravadas, em baixo relevo, uma porção de sinais, entre os quais se nota planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois, outros em caracteres bizarros, lembrando o árabe. Tudo disposto de modo cabalístico conforme o gênero utilizado pelos mágicos. Tendo o Sr. M. interrogado a Srta. J., médium sonâmbula, a respeito dessa medalha, foi-lhe respondido que era composta de 7 metais. Havia pertencido a Cazotte e tinha o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. O Sr. de Caldenberg, autor de uma série de comunicações que, como médium, dizia ter recebido da Virgem Maria, disse-lhe que era uma coisa maléfica, destinada a atrair os demônios. A senhorita Guldenstube, médium, irmã do barão de Guldenstube, autor de uma obra sobre pneumatografia, ou escrita direta, garantiu que a medalha possuía uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Pouco satisfeito com essas respostas contraditórias, o Sr. M. apresentou-nos a medalha, pedindo nossa opinião pessoal a respeito e, ao mesmo tempo, solicitando que interrogássemos um espírito superior, a propósito de seu real valor, do ponto de vista da influência que pudesse ter. Eis a nossa resposta. Wakus. Espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento, e não pelos objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores têm condenado o emprego de sinais e de formas cabalísticas, de modo que todo espírito que lhes atribuir uma virtude qualquer, ou que pretender oferecer talismãs como objeto de magia, por isso mesmo revelará a sua inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, em consequência de antigos preconceitos terrestres de que ainda se acha imbuído, quer quando, como espírito zombeteiro, se diverte conscientemente com a credulidade alheia. Quando não traduzem pura fantasia, os sinais cabalísticos são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua concordância com os metais. Crenças que foram geradas nos tempos da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, aos quais a ciência fez justiça, ao revelar o que existe sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais, e assim por diante. A forma mística e ininteligível desses emblemas tinha por objetivo a sua imposição ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso tudo aquilo que é incapaz de compreender. Quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos, não poderá admitir que, sobre eles, se exerça a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos negros, das galinhas pretas e de outros sortilégios. Não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado, que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre o organismo. Nesse caso, porém, a virtude do objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado, e que assim se transmite,
por via mediata, e não em sua forma, em sua cor, e nem, sobretudo, nos sinais de que possa estar sobrecarregado. Um espírito pode dizer: traçai tal sinal, e à vista dele reconhecerei que me chamais, e virei. Nesse caso, todavia, o sinal traçado é apenas a expressão do pensamento. É uma evocação traduzida de modo material. Ora, os espíritos, seja qual for a sua natureza, não necessitam de semelhantes artifícios para se comunicarem. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os inferiores podem fazê-lo, visando fascinar a imaginação das pessoas crédulas que querem manter sob dependência. Regra geral, para os espíritos superiores, a forma nada é. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porquanto essas boas coisas frequentemente são um meio de sedução. Tal era, de maneira geral, nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos. Evidentemente que se aplica também àqueles que a superstição emprega como preservativos de moléstias ou acidentes. Entretanto, para a edificação do proprietário da medalha e para um melhor aprofundamento da questão, na sessão de 17 de julho de 1858, pedimos a São Luís, que conosco se comunica de bom grado sempre que se trata de nossa instrução, que nos desse sua opinião a respeito. Interrogado sobre o valor da medalha, eis qual foi sua resposta: fazeis bem em não admitir que objetos materiais possam exercer qualquer influência sobre as manifestações, quer para as provocar, quer para as impedir. Temos dito com bastante frequência que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a atender ao vosso apelo. Por que pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelos seres humanos? Pergunta: com que finalidade foi feita essa medalha? E resposta: foi fabricada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que nela gostariam de crer. Porém, apenas por magnetizadores poderá ter sido feita, com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos nada mais são que fantasia. Pergunta: dizem que pertenceu a Cazotte. Poderíamos evocá-lo a fim de obtermos alguns ensinamentos a esse respeito? Resposta: não é necessário. Ocupai-vos, preferentemente, de coisas mais sérias. Problemas morais. Suicídio por amor. Havia 7 para 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido os proclamas do casamento. Neste pé, as coisas consideravam-se quase definitivamente ligados e, como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Quarta-feira passada, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas a ponto de Luís abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte, muito embaraçado, veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe. Mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais houvesse tempo para remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando que sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada. Recusaram abrir-lhe. Novas súplicas do repelido, novos protestos, não ecoaram no coração da sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço. Adeus, para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto como eu. Ao mesmo tempo, a moça ouvia um gemido abafado e, logo após, o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu,
A moça julgou que Luís se assentara à soleira da porta e protestou a si mesma não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorrido 1/4 de hora, é que um locatário, passando pela calçada e levando luz, gritou espantado e pediu socorro. Logo, os vizinhos chegaram. Abrindo também a porta, a senhorita Victorine soltou um grito de horror ao perceber o noivo estendido no chão, pálido e inanimado. Todos se apressaram em lhe prestar socorro. Cogitaram chamar um médico, mas logo perceberam que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Esse fato, que encontramos no jornal Siècle de 7 de abril último, despertou-nos a ideia de dirigir a um espírito superior algumas perguntas sobre as suas consequências morais. Aqui estão, assim como as respostas que nos foram dadas pelo espírito. São Luís, na sessão da Sociedade, no dia 10 de agosto de 1858. Pergunta: a moça, causadora involuntária do suicídio, tem responsabilidade? Resposta: sim, porque o não amava. Pergunta: então, para prevenir, a desgraça deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Resposta: ela procurava uma ocasião de descartar-se dele, e assim fez, em começo da ligação, o que viria a fazer mais tarde. Pergunta: neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava, e que deram em resultado o suicídio do moço? Resposta: sim, exatamente. Pergunta: mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. Resposta: é evidente. Pergunta: e o suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Resposta: sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Observação: dizendo que este suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, isso significa, evidentemente, que há criminalidade, embora em menor grau. A falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer. Era, sem dúvida, uma prova a que sucumbiu. Ora, os espíritos nos ensinam que o mérito consiste em lutar vitoriosamente contra as provas de todos os gêneros, que são a própria essência da vida terrena. Ao espírito Luís G., evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. Pergunta: que julgais da ação que praticastes? Resposta: Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Pergunta: então não vos amava? Resposta: não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz achando um pretexto para se desembaraçar de mim. Pergunta: e o vosso amor por ela era sincero? Resposta: paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Pergunta: e se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Resposta: não sei. Penso mesmo que não, porque ela não é má. Mas, ainda assim, não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Pergunta: batendo-lhe a porta, tinhais já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Resposta: não. Em tal, não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Pergunta: parece que não deplorais o suicídio senão pelo fato de Victorine o não merecer. É realmente o vosso único pesar? Resposta: neste momento, sim. Estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. Pergunta: chegareis a compreendê-la mais tarde? Resposta: sim,
quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal, deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só o compreende bastante, tarde. Pergunta: dizeis que tendes um desgosto. Qual é? Resposta: fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro, e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não falemos nem pensemos mais nisso que me incomoda muito. Adeus. Observações sobre o desenho da casa de Mozart. Um de nossos assinantes escreveu-nos o que se segue, a propósito do desenho que publicamos em nosso derradeiro número. Diz o autor do artigo: a clave de sol é aí frequentemente repetida e, coisa bizarra, jamais a clave de fá. Quer-me parecer que os olhos do médium não teriam percebido todos os detalhes do rico desenho que sua mão executou, pois um músico nos assegura que é fácil reconhecer, direta e invertida, a clave de fá na ornamentação da base do edifício, no meio da qual mergulha a parte inferior do arco do violino, assim como no prolongamento dessa ornamentação, à esquerda da ponta da tiorba. Além disso, o mesmo músico pretende que a forma antiga da clave de dó também apareça nas lajes que se avizinham da escadaria da direita. Observação: inserimos esta observação com tanto maior satisfação quanto prova até onde o pensamento do médium permaneceu alheio à confecção do desenho. Examinando os detalhes das partes assinaladas, reconhece-se, com efeito, as claves de Fá e de Dó, com que o autor, ainda que não o suspeitasse, ornamentou o seu desenho. Quando o vemos trabalhando, percebemos facilmente a ausência de qualquer concepção premeditada e de qualquer vontade própria. Arrastada por uma força estranha, sua mão imprime ao lápis ou ao buril o mais irregular movimento, contrário aos preceitos da arte mais elementar, deslizando sem cessar, com incrível rapidez, de uma extremidade à outra da prancha, sem interrupção, para retornar 100 vezes, ao mesmo ponto. Todas as partes são assim começadas e, ao mesmo tempo, continuadas, sem que qualquer delas se complete até que se inicie a outra, resultando, à primeira vista, um conjunto incoerente, cujo objetivo só é compreendido quando tudo está terminado. Essa marcha singular não é peculiar ao Sr. Sardou. Vimos todos os médiuns desenhistas procedendo do mesmo modo. Conhecemos uma senhora, pintora de mérito e professora de desenho, que gozava dessa faculdade. Quando desenha como médium, opera, mau grado seu, contra todas as regras, através de um processo que lhe seria impossível seguir quando trabalha sob sua própria inspiração e em seu estado normal. Seus alunos, dizia, ririam bastante se lhes ensinasse a desenhar à maneira dos espíritos. Allan Kardec.